Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui diante do mapa da Ásia Menor. Qual é a importância que tem para nós que estudamos o livro de Apocalipse, a Ásia Menor? A Ásia Menor ela é muito importante porque o Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, ou capítulo 1, 2 e 3, está escrito que o próprio Deus enviou mensagens poderosas, as mensagens para as 7 igrejas da Ásia Menor e o próprio Apocalipse. Então é preciso que a gente conheça um pouco mais da Ásia Menor, certo? Aqui está a Ásia Menor. Vamos dizer que as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas estão localizadas numa parte da Ásia Menor, certo? A Ásia Menor, ela é de fundamental importância para nós que somos estudantes de Apocalipse, porque nesta região o apóstolo Paulo fez missões e provavelmente fundou as 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui a gente vê Chipre, a ilha de Chipre, Tarso. Tarso foi a cidade natal do apóstolo Paulo. Aqui está o mar Mediterrâneo. A ilha de Patmos fica localizada no mar Egeu. Aqui existe um arquipélago de ilhas, chamadas de Dodecanese. Existem várias ilhas aqui e dentre estas ilhas se encontra a ilha de Patmos. Mas vamos aqui fazer uma reconsideração. Essas igrejas, conhecidas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas estão, vamos dizer assim, numa localização muito estratégica, quase numa localização, na verdade, os seus postos ou suas localizações quase faz ou quase tem um modelo de um círculo. Então as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que aparecem no Apocalipse, elas estão em pontos estratégicos e cada cidade que está localizada aqui na Ásia Menor, nesse lado sudoeste da Ásia Menor, elas estão em pontos estratégicos, em bons locais para a propagação do Evangelho, certo? São cidades importantíssimas, cidades que têm aí suas histórias, suas culturas, ainda que estejam todas localizadas na Ásia Menor, todas têm suas histórias, culturas e pontos positivos, pontos negativos. Mas o que é importante nós sabermos neste momento é que o apóstolo João, está aqui o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele estava supervisionando as 7 igrejas da Ásia Menor. Existiam outras igrejas nessa época? Sim, já existiam outras igrejas nessa época. Igreja de Jerusalém, Antioquia da Síria e etc. Existiam outras igrejas quando eu falo pessoas. Quando a gente fala igreja de Éfeso, é um povo que se reúne em Éfeso, um povo que se reúne em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas tinha nessa região outras igrejas, principalmente aqui em Jerusalém, em Chipre, certo? Essas igrejas são as principais da Ásia Menor, porque a mensagem para as igrejas da Ásia Menor é uma mensagem também apocalíptica, profética, e o Apocalipse também é endereçado a elas como uma carta. As verdades e os princípios que Deus deu para que João anunciasse as igrejas serve para toda a época da igreja eclesiástica. Eu sempre tenho falado isso, certo? Então o apóstolo do amor, não o João Batista, mas o apóstolo do amor, o último apóstolo do colégio apostólico de Jesus Cristo, estava supervisionando
as igrejas dessa área. Provavelmente ele residia em Éfeso, segundo alguns historiadores. A distância de Éfeso para Pátimos, é de 80 a 97 quilômetros. Hoje, com os estudos da atualidade, essa distância de Pátimos até Éfeso, que fica ali quase próximo da costa da Turquia, hoje os estudos dizem que é 97 quilômetros. Alguns estudos mais antigos dizem que é de 80 a 97. Hoje a atualidade fala, ou os historiadores, os estudiosos, dizem que é cerca de 97 quilômetros. A distância de Pátimos para a costa aqui, distância de Pátimos para a costa, é cerca de 55 km ou quilômetro de Pátimo para a costa. Éfeso está um pouco mais para dentro da região, por isso que vai de 80 a 97 quilômetros. Existem as quilometragens de Éfeso a Esmirna, de Esmirna a Pérgamo, de Pérgamo a Tiatira, até Laodiceia, Filadélfia, todas têm as suas quilometragens, ou vamos dizer assim, suas distâncias, suas respectivas distâncias. Era como se fosse uma cidade pequena, vamos dizer na nossa linguagem da atualidade moderna, uma cidade próxima da outra. Mas é importante lembrarmos que está quase numa posição circular essas igrejas da Ásia Menor. Aqui nós temos aqui Pátimos. Por que é importante falar sobre Pátimos? Porque quando João, o apóstolo do amor, estava supervisionando essa região, pregando e sendo o último dos apóstolos, fazendo seu trabalho de apóstolo, de testemunha, a história diz que na época de Domiciano, o imperador ordenou que João fosse levado preso ou como um prisioneiro para a ilha rochosa de Pátimos, certo? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo, o imperador mandou que ele fosse deportado como um prisioneiro para a ilha de Pátimos. Existe uma certa controvérsia a respeito de que esta ilha ela aprisionava ou ela abrigava prisioneiros, vamos dizer assim, os piores prisioneiros. Há certos estudos que dizem que essa ilha, nesse período, era terrível você residir nessa região, ou você ser prisioneiro nessa região, nessa ilha. Outros dizem que João, pelo fato de ele estar na ilha, ele tinha uma certa liberdade, mas sabemos que isso é apenas uma cogitação. Pode ser que ele tinha certa liberdade, mas não era tanto assim. Talvez ele foi para ali para quebrar pedra. Então, o seu período de tribulação, de dificuldade, de perseguição nessa ilha não foi uma coisa fácil de se viver. Ele passou por muitas tribulações nessa ilha, com certeza. O ancião João, o apóstolo do amor, foi levado para a ilha de Pátimos. A palavra Pátimos, aqui, Pátimos significa ilha mortal, ou Pátimos significa mortal. Então, provavelmente, prisioneiros eram levados para ali, e quando viviam aquele período ali, geralmente não regressavam para as suas cidades, os seus países, ou suas regiões, ou seus familiares. Por isso dá-se o nome de ilha mortal, que é Pátimos. Quando é que aconteceu o acontecimento? Quando é que aconteceu a revelação do livro de Apocalipse na vida de João? Ou quando que Deus deu para ele esse presente, este livro de 22 capítulos e 404 versículos? Foi no período de 90 a 96. Algumas pessoas estudiosos datam de 95 para 96. Porém, a história diz que Domiciano, ele governou de 80 até 96. Depois ele foi substituído por outro imperador. Foi nesse período de 95 até 96 que acredita-se que João recebeu a revelação do livro de Apocalipse, e
que João acabou sendo libertado. Se eu não me engano, está aqui eu tenho aqui comigo um relato a esse respeito, que é interessante. Ele foi libertado pelo imperador Nerva, certo? João, de 91, pode ser 91 até 96, que ele tenha recebido essa revelação. Ele foi ali aprisionado pelo imperador Domiciano. Mas quem o libertou, segundo os estudiosos, seria o imperador Nerva, do ano 96 ao ano 98, certo? Hoje, essa ilha de Patmos, ela ainda existe e ela é uma ilha que tem cerca de 3.000 pessoas, isso mesmo, 45 quilômetros quadrados e uma população de cerca de 3.047 habitantes, né? Sempre aumentando. Então hoje ela está povoada, hoje você pode visitar a ilha de Patmos porque é um ponto turístico, existe cerca de 3.000 habitantes nessa ilha, certo? Segundo as informações mais atuais, até 2011 tinha 3.047, é um ponto turístico e de fato esta ilha existe, Patmos existe até hoje. Eu preferi trazer para vocês esse mapa geográfico para que você possa se ambientizar, para que você possa conhecer o pano de fundo, o contexto histórico, para que você tenha mais informações agora de forma visível, certo? Então, foi na ilha de Patmos que Deus deu a revelação para o apóstolo João, o apóstolo do amor, que se encontrava ali aprisionado do período de 91 até 96, provavelmente. E algumas pessoas dizem que ele recebeu essa revelação de 95 a 96. Ele foi libertado pelo imperador Nerva, talvez do ano 96 ao ano 98, e ele retornou para Éfeso, para a cidade de Éfeso. João morreu de morte natural. Então aqui está a Ásia Menor, hoje conhecida como a atual Turquia, parte da Turquia. Temos aqui as igrejas numa ordem circular praticamente, tá bom? Numa ordem circular. E essas igrejas, elas estão relacionadas no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Um grande abraço, que estas imagens, que este conteúdo sirva de edificação para a sua vida e que agora você possa estar estudando o livro de Apocalipse com mais clareza. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe.